Todo mundo conhece Mesut Ozil, um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu. Por anos, ele foi colocado como o novo gênio da geração, um tipo de jogador que nasce uma vez a cada década. Um dos maiores assistentes da história, campeão do mundo e protagonista de um dos maiores clubes do planeta. Acima de tudo, era um meia que parecia enxergar o jogo com alguns segundos de antecedência, era como se tivesse um radar interno e uma bússola que apontava o próximo passe antes mesmo da jogada existir. Dentro de um futebol recheado de craques, o Ozil conseguia se destacar com uma facilidade que assustava, deixando claro que ali surgia um novo maestro, um talento que parecia destinado a dominar o futebol. Porém, o futebol não perdoa ninguém, ele é cruel e ele cobra caro. A carreira que nasceu sob a expectativa de grandeza acabou se perdendo no caminho, marcada por lesões, crises internas, desgastes emocionais, polêmicas, decisões controversas e uma pressão que cresceu mais rápido do que ele conseguia acompanhar. Aos poucos, aquele gênio que encantava o mundo começou a desaparecer, como se a luz fosse se apagando ano após ano. E hoje, a grande pergunta fica no ar: como um jogador tão acima da média, tão diferente, tão dominante, não conseguiu atingir o auge que todos esperavam? Porque um talento tão raro acabou ficando pelo caminho, e o que realmente levou um dos maiores camisa 10 do século a perder a batalha contra o próprio destino. Então senta aí, pega a sua pipoca, porque hoje vamos comentar um pouco sobre o fim de Mesut Ozil. Seguinte, rapaziada, todo mundo conhece o Mesut Ozil, né, cara? Vamos falar um pouco sobre ele hoje. Eu sei que muita gente, tem esse carinho afetivo com ele, porque, gente, no Prime, desculpa, no auge, na época não tinha ninguém que batia de frente com o Ozil. Era um cara plástico, encantador, genial, parecia que o maluco tinha uma bússola, um radar dentro dele, lá ele. O cara tomava a decisão antes mesmo de receber a bola, o maluco tinha uma facilidade técnica absurda e encantou milhares de pessoas. Inclusive tem gente até hoje que fala, o Ozil no auge jogou mais que o De Bruyne, o Ozil no auge jogou mais que fulano. Eu discordo, tá? Por melhor que tenha sido o Ozil, mas eu acho que o fator consistência pesa um pouco nessa comparação. Mas enfim, vamos dar uma comentada hoje sobre o Ozil e tentar entender o que aconteceu, cara. Por que o Ozil, que tinha tanto talento, talvez o meia mais talentoso da geração, não foi tão vencedor assim? Ganhou uma Copa do Mundo pela seleção, a gente sabe, mas por clubes ele teve um auge curto, não foi multicampeão por clubes, nem chegou perto de vencer uma bola de ouro, coisa que a gente imaginava que o Ozil venceria, né, cara? Porque, gente, desculpa, se você não viu o Ozil jogar, a gente vai acompanhar aqui hoje, depois que terminar o vídeo, você pesquisa alguns lances aí, porque o Ozil era genial. E bom, pra entender tudo isso, a gente vai reagir aqui ao vídeo do Futebol Sem Parar, que é um belíssimo canal, inclusive, tá aqui na descrição o link, tá? Do vídeo Mesut Ozil, o gênio que tinha tudo pra dominar o futebol, mas não chegou lá. Enfim, bora dar uma olhadinha então e ver o que aconteceu com o Ozil, cara, porque, mano, eu era muito fã, tá? Eu era muito fã, confesso. Ao longo da história do futebol, surgiram alguns mestres da criação. Jogadores que pareciam ter olhos na nuca e uma visão de jogo tão insana que dá pra se perguntar o que passa na cabeça deles. A inteligência futebolística, a técnica, a capacidade de enxergar jogadas antes de todo mundo é de deixar qualquer um boquiaberto. Se você olhar comparações entre jogadores e o número de assistências que cada um acumulou até certa idade, vai encontrar lendas e nomes que todo mundo... Caraca, moleque, olha isso aqui, rapaziada. Com 24 anos, rapaziada, o Ozil já tinha 163 assistências. Irmão, que coisa bizarra, cara. Conhece no topo da lista, mas por muito tempo existiu um jogador que simplesmente estava em outro nível. Um verdadeiro maestro capaz de criar oportunidades como ninguém. Ele conseguia achar espaço mesmo nos campos mais lotados. Parecia até que tinha uma bússola interna apontando para os companheiros. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O que era uma trajetória perfeita rumo a se tornar o maior garçom da história do futebol começou a desmoronar. Então, o que exatamente aconteceu? Onde a carreira desse gênio da criação começou a perder força. Hoje, vamos mergulhar na história dele e entender como ele se tornou o maior playmaker que quase foi. Cara, o pior é que o Ozil era muito diferente, rapaziada. Cara, o Ozil, ele tinha aquele jeito, aquele meia franzino que pouco disputava fisicamente as jogadas, mas quando tava com a bola fazia magia, tá ligado?
porra, tipo, tinha uma facilidade pra dar um 3 dedos, pra dar um passe de cobertura, pra finalizar, pra dar um passe entre linhas. Era um cara que, tipo assim, com a bola no pé, irmão, ele fazia o que ele queria. Sabe, ele botava a bola onde ele queria, lá ele. Mas assim, mano, era, porra, muito fantástico, mano. 18 anos, chamado Ozil, começou sua carreira profissional no Schalke. Ele era praticamente um tesouro escondido. Olhando só para os números, 5 assistências em uma temporada e meia, você não imaginaria que ele fosse algo realmente especial. Mas esses números não contavam toda a história. No meio-campo, a presença dele como criador de jogadas era muito maior do que qualquer estatística poderia mostrar. Apesar de ainda ser uma joia bruta, o clube via nele um talento promissor, o próximo grande nome entre todos os jovens da Alemanha. Mas Ozil queria mais. Sentia que podia fazer coisas maiores. Então decidiu sair do Schalke em busca de oportunidades maiores e de um papel de destaque. E foi justamente nesse momento que a carreira dele começou a decolar. Com mais tempo em campo e experiência acumulada, ele começou a impressionar de verdade. Mas o que realmente chamou a atenção foi sua segunda temporada. Ele evoluiu de forma absurda, dobrando suas assistências e mostrando que não era só talento, era genialidade em campo. O impacto do jovem playmaker no clube não passou despercebido e, claro, isso acabou abrindo portas para algo ainda maior, a convocação para a seleção alemã e a chance de brilhar na histórica Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Gente, o Ozil era muito foda, mano. Pô, velho, vou ter que passar o vídeo inteiro falando isso. O Ozil era muito pica! Vale lembrar, aquela era uma seleção alemã extremamente competitiva, com jogadores como Manuel Neuer, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Ozil, Thomas Müller, Philipp Lahm e Toni Kroos, só pra citar. O Kroos já tava em 2010? Alguns. Muita gente esquece o quão difícil era se destacar naquele time e olha, se eles não tivessem sofrido aquele gol da Espanha nos minutos finais da semifinal da Copa, é bem provável que teriam levantado a taça e feito história completa. No meio de tantos craques, Ozil simplesmente se destacava. Seus companheiros e adversários sabiam. Aquele cara tinha uma visão de jogo fora do normal. Cada passe, cada ruptura na defesa, tudo parecia acontecer um passo antes de qualquer outro jogador perceber. Mesmo sendo o mais jovem da seleção, Ozil ganhou a responsabilidade de começar todos os jogos da Copa do Mundo. Ele marcou um gol e deu 4 assistências pelo seu país. Gente, 1 gol e 4 assistências, 5 participações em gols em 6 jogos na Copa que ele disputou, né? Porque são 7 jogos a Copa. Se ele bateu semifinal, ele teve 6 jogos, né? É isso. Mano, é coisa pra cacete, pô. 5 participações em gols. Cara, porque o Ozil ele era especialista em assistência, né, cara? Porra, era muito bizarro, mano. Números respeitáveis para um... Se você quer criar um app, mas não faz... Não quero criar app não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero ver o Ozil jogando. E como era de se esperar, depois da Copa, os maiores clubes da Europa já tinham colocado os olhos nele. A estrela nascente não demoraria a chamar a atenção de gigantes como o Barcelona, que logo mostrariam interesse em contratar o jovem playmaker promissor. Real Madrid e Arsenal estavam entre os grandes clubes de olho nele. Diz a lenda que Wayne Rooney ficou tão impressionado com a performance de Ozil na Copa do Mundo que chegou a pedir pessoalmente para Sir Alex Ferguson contratá-lo e trazê-lo para o Manchester United. Pô, gente, imagina se o Ozil vai pro Barcelona, hein? Iniesta, Xavi e Ozil, junto com o Lionel Messi. Meu amigo, que loucura que seria. Mas no fim, quem levou a melhor foi mesmo o Real Madrid. Ozil sempre disse que nunca teve pressa de deixar seu clube de formação, o Werder Bremen. Mas quando o Real Madrid mostrou interesse, ele não teve dúvidas. Nas palavras dele, quando a oferta do Real chegou, não havia decisão a tomar. Vamos ser honestos, você não recusa um clube assim. A chegada ao Madrid começou devagar. Inicialmente ele vinha do banco e estava previsto. Camisa 10 do Real Madrid, beleza? Só para deixar claro. Que moral, visto para entrar como substituto do Ricardo Kaká. Nossa. Mas como muitos sabem, Kaká sofreu uma série de lesões que atrapalharam seu ritmo e o afastaram dos gramados. E foi justamente aí que a chance de Ozil chegou. E ele não apenas aproveitou, como brilhou. Na sua primeira temporada pelo Real Madrid, Ozil marcou 10 gols e distribuiu assistências numa média de 0,55 por jogo. E isso considerando que ele
nem sempre começava entre os titulares. Cada passe, cada movimentação mostrava que aquele garoto tinha vindo para deixar sua marca no futebol espanhol e no mundo. E mesmo assim, Ozil conseguiu terminar a temporada com mais assistências do que qualquer outro jogador em competições europeias. Cara. Na temporada 2011 e 12, ele marcou 7 gols e distribuiu 28 assistências. Caralho, 28 assistências! Não é que vocês têm noção, gente? 28 passes pra gols é coisa pra cacete, irmão. Isso aí hoje no mundo, quem faz isso hoje no mundo? O De Bruyne fazia um tempo atrás, tirando o Messi, claro. Quem faz isso hoje em dia? Pô, acho que ninguém, mano. 28 passes pra gols? Quem são os melhores meias do mundo? Bellingham, Pedri? Não faz, pô. Não faz. Ah, posição diferente. Tá bom, então pega alguém da posição do Ozil hoje. Não faz, pô. Só o De Bruyne que fazia. E o Messi. Uma média incrível de 0,53 por jogo. Foi o suficiente para terminar como líder de assistências na La Liga e entrar na lista para o prêmio Ballon d'Or, sendo peça fundamental na conquista do título pelo Real Madrid, que com Ozil comandando o ataque, ultrapassou a marca de 100 pontos pela primeira vez na história da competição. Aquela temporada também o colocou entre os indicados ao prêmio de melhor jogador da Europa da UEFA. Ele se tornou o mais jovem a figurar entre os 10 primeiros na votação de um prêmio tão prestigioso. E então veio a Eurocopa de 2012, onde Ozil já era visto como o principal maestro da Alemanha. Ele havia sido eleito jogador alemão do ano em 2011 e repetiu o feito em 2012, vencendo o prêmio várias vezes nos anos seguintes. Mesmo com a Alemanha parando nas semifinais do torneio, Ozil terminou como líder de assistências da Euro 2012 e ainda foi incluído na seleção ideal da competição. E na temporada seguinte, 2012 e 3, ele mais uma vez liderou a La Liga em assistências, fechando o ano com 10 gols e 29 passes decisivos em 52 jogos. Caralho, moleque! Média de 0,56 por partida. Durante toda sua passagem pelo Real Madrid, Ozil distribuía assistências como se fosse rotina, deixando claro que seu talento para criar jogadas era simplesmente imparável. E o maior beneficiário de todo esse talento, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Gente, o que o Cristiano Ronaldo farmou de gols com assistência do Ozil é brincadeira. E, mano, você vê a variedade, o leque de opções, é cruzamento, passe de 3 dedos, é passe quebrando linha, é passe por cobertura, é loucura, irmão. Ozil era simplesmente incontrolável no Real Madrid, com olhos que pareciam enxergar qualquer ângulo impossível para um passe. Ele conseguia colocar a bola nos espaços mais apertados e criar chances onde ninguém mais via a possibilidade. Essa capacidade de transformar qualquer situação em oportunidade de gol se tornaria a marca registrada da carreira dele. E não era só passe. Ozil também tinha um drible preciso e elegante, com um controle de bola que permitia atravessar defesas densas como se estivesse dançando pelo campo. Durante sua passagem pelo Madrid, ele acumulou 81 assistências em 159 partidas. Caralho, moleque, isso é coisa demais, isso é muita coisa. Gente, 81 assistências em 159 partidas. Pega alguém do mundo hoje que faz isso aí. Pega aí, faz um recorte. Eu duvido. Ninguém tem isso, pô. Ninguém tem, mais uma vez, tirando o Lionel Messi e Kevin De Bruyne, que é um mestre dos passes para gols também. Não tem, pô, ninguém que faz isso hoje. Segundo estatísticas da Opta, na temporada 2011 e 12 da La Liga, Ozil criava uma média de 2,9 chances por jogo a cada 90 minutos. Na temporada seguinte, 2012 a 13, ele terminou com uma média ainda mais impressionante, 3,5 passes decisivos por jogo, a maior entre as 5 principais ligas da Europa, quase 4 oportunidades de gol criadas em cada partida. Era simplesmente absurdo. Ozil já era, cedo na carreira, um verdadeiro gênio da criação e caminhava a passos largos para quebrar recordes históricos de assistências. Infelizmente, o tempo de Ozil no Real Madrid seria curto. Ele passou apenas 3 temporadas completas no clube e, apesar de ter conquistado La Liga, a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha nesse período, muita gente ainda se pergunta por que ele realmente saiu, já que seu talento em campo era indiscutível. Um dos motivos apontados foi um desentendimento com o técnico Carlo Ancelotti, antes do início da temporada 2013 a 14. Olha aí, pô, será que que o papai
Papai Carleto, técnico do Brasil, foi o motivo do Ozil ter saído? Ancelotti havia contratado meio-campistas ofensivos como Isco e Gareth Bale, e pouco tempo antes já havia chegado Lucas Modric. Ozil sentiu que essas novas peças poderiam reduzir seu papel dentro da equipe, e foi assim que ele decidiu aceitar um novo desafio na carreira, atravessando o Canal da Mancha para jogar pelo Arsenal. Na época, a transferência foi a segunda mais cara da história do futebol britânico, custando 50 milhões de libras, e Ozil não perdeu tempo para mostrar seu valor. Em 27 partidas, marcou 7 gols e deu 14 assistências. Meu Deus do céu. Caralho, 14 assistências em 27 jogos, mano. Ajudando o Arsenal a terminar em 4º lugar na Premier League e garantir mais uma vaga na Champions League. E não parou por aí. Ozil foi peça-chave na conquista da Copa da Inglaterra, fornecendo assistência para o gol da vitória de Aaron Ramsey na final contra o Hull City, encerrando um jejum de quase uma década sem títulos para o clube londrino. Naquele verão de 2014, para a Copa do Mundo, Ozil voltou a ser convocado pela Alemanha, mais uma vez, começou todas as partidas como o principal maestro da equipe, mesmo marcando apenas um gol e dando 2 assistências. Não, mas não precisa mostrar isso não, pô. 7-1 não precisa aparecer no vídeo, é covardia. Sua importância ia muito além das estatísticas. Durante o torneio, Ozil liderou em passes completos, ficou em 2º lugar em chances criadas e também em posse recuperada. Números que mostram o quanto ele era vital para a Alemanha, mesmo sem aparecer tanto nos placares. E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo... Eu não quero criar o meu próprio site, eu quero ver o Ozil jogar. De volta ao Arsenal, na temporada 2014 a 15, ele continuou sendo peça-chave. Contribuiu decisivamente para a conquista da Copa da Inglaterra, ajudando o time a vencer o Aston Villa por 4-0 na final, marcando um gol e dando uma assistência, garantindo o bicampeonato consecutivo. Mas foi na temporada 2015 a 16 que Ozil atingiu seu auge no Arsenal. Simplesmente Mãe, tô gravando, pera aí. hipnotizante, ele criou que Ozil atingiu seu auge no Arsenal. Simplesmente hipnotizante, ele criou 146 chances ao longo da temporada, um recorde da Premier League para oportunidades criadas em uma única campanha. Além disso, terminou como líder em assistências, com 19 passes decisivos, mostrando que, quando estava em seu melhor momento, Ozil era praticamente imparável. Moleque, cara, é muito bizarra a facilidade pra dar assistência desse psicopata da bola, velho. E a precisão dos passes de Ozil era simplesmente absurda. 87,2% de acerto. Não à toa, ele foi reconhecido como o jogador do ano no Arsenal, eleito o melhor meio-campista da Premier League, incluído na equipe do ano da PFA e ainda figurou no top 10 da lista do Ballon d'Or pela 2ª vez. Cara, eu sei que eu tô parando muito, mas é porque assim, você viu que ele falou ali que tem 87% de acerto de passe. Isso pra um meia comum, pra um meia que é mais recuado, que só toca de lado e tal, isso aí é até baixo às vezes. Pro Ozil, que era só tapa na frente, passe longo, invertida, virada de jogo, passe de 3 dedos, passe de cobertura, passe difícil, isso é um número assustador, pô. Tá ligado? Porque, pô, o cara acerta quase 90% dos passes, sendo que todos os passes são difíceis. Tá ligado? É loucura, pô. As Eurocopas de 2016, Ozil completou inacreditáveis 95% de seus passes. Olha isso! E mesmo na Copa do Mundo de 2018, apesar da saída precoce da Alemanha, ele ainda foi o jogador que mais criou chances por 90 minutos no torneio. No Arsenal, ele conquistou sua 3ª FA Cup em 4 anos, dando assistência no gol da final contra o Chelsea. Mas foi por volta de 2018 que as coisas começaram a mudar. Sob Arsène Wenger, Ozil era a peça central do Arsenal e prosperava, mas quando Unai Emery assumiu o comando, a história começou a virar. Com um estilo tático totalmente diferente, Ozil passou a ser deixado de fora da equipe titular com frequência e rumores sobre um desentendimento entre jogador e treinador começaram a circular. Talvez, se Ozil nunca tivesse deixado o Real Madrid, seus números hoje seriam ainda mais impressionantes. É bem provável que ele liderasse o ranking mundial de assistências por uma margem gigantesca. O estilo de jogo dele se encaixava perfeitamente em um time ofensivo, e o Real Madrid era, sem dúvida, o clube ideal para ele brilhar ao máximo. Eu não sei se liderar, né, se iria liderar porque existe Lionel Messi, né, rapaziada? Nesse caminho aí, o Messi
Porra, bateu 400, né, mano? É muita assistência, muito passe pra gol. Acho que o Ozil teria um pouquinho menos, né? Até porque o Ozil não é o Messi. Mas ainda assim, porra, se ele ficasse no Real Madrid, ele teria feito... Mano, porra, seria Modric, Kroos e Ozil. Acho que o meio campo do Real Madrid. É loucura, tá ligado? Quando se mudou para o Arsenal, já dava para perceber uma queda na produção. Ele não tinha companheiros do mesmo nível que tinha em Madrid. Jogadores como Olivier e Giroud desperdiçavam inúmeras chances brilhantes criadas por Ozil. Sério, era de doer. Mesmo assim, o gênio do meio-campo não deixou de impressionar. Durante seu tempo na Premier League, Ozil criou uma média de 3,23 chances por 90. Gol absurdo, meu tempo Deus na Premier. do céu. Mesmo assim, o gênio do meio-campo não deixou de impressionar. Durante seu tempo na Premier League, Ozil criou uma média de 3,23 chances por 90 minutos, a maior entre todos os jogadores da liga naquele período. E segundo estatísticas da Opta, na temporada 2015 a 16, ele registrou 4,2 passes decisivos por jogo, a maior média entre as 5 principais ligas da Europa. Ou seja, mesmo com dificuldades ao redor, Ozil continuava sendo um verdadeiro mestre na arte da criação de jogadas. Por fim, embora Ozil seja principalmente conhecido por sua incrível capacidade de passe, ele também tinha um domínio impressionante com a bola nos pés. Não, pô, o Ozil era completo. Completo, acabou. Não, pô, o Ozil era completo, rapaz. Era passe, assistência, drible, técnica... Tá ligado? Pô, ele encantava, assim, tudo que envolvia o refino com a bola no pé, o Ozil encantava, pô. Completou 61% de seus dribles na Premier League durante seu tempo no Arsenal, um número altíssimo para um meio-campista ofensivo. Após encerrar suas últimas temporadas na Superliga Turca, Ozil finalmente decidiu pendurar as chuteiras aos 34 anos. Não se engane, ele ainda está entre os maiores assistentes da história do futebol, mas é impossível não imaginar o quanto poderia ter alcançado se a carreira tivesse seguido um caminho diferente. Imagine se ele jogasse no Arsenal hoje ou tivesse tido um suporte melhor da diretoria naquela época. Mesmo assim, Ozil sempre será uma lenda do futebol, alguém que jamais será esquecido nas ruas e nos gramados. Rapaziada, belo vídeo, cara. E assim, eu concordo demais, mano. Cara, se o Ozil continuasse no Real Madrid, porque talvez ele tenha, porra, tido um medo ali, né, mano? Chegou o Modric, chegou não sei quem, chegou... Acho que o Rames também... Acho que chegou na época ou chegou um pouco depois. Talvez ele tenha ficado com medo de perder espaço. Mas, pô, se ele tivesse a real dimensão da qualidade que ele tinha, que ele tem, né, cara? Ele teria ficado e disputado espaço e teria, mano, continuado sendo titular, cara. Porque o Ozil ele era muito diferente. Muito, muito. Repito, não tinha muita força física, intensidade, assim, pra, pô, disputar bola... troncada, bater de frente, mas era um cara muito diferente, muito técnico, pô, refinado, genial. E, mano, era assim, você parava, tá, mano? Você parava pra assistir o Ozil jogar, mano. Pô, ele pegava na bola, você via que era classudo, peito aberto, pá, cabeça levantada, era diferente, tá? O Ozil era diferente, inspirou muita gente a virar meio campista, que eu sei disso. Até hoje, muita gente tem um amor aí, pô, por aquele famoso carinho afetivo pelo Ozil, eu também tenho, tá? Mas, enfim, qual é a sua opinião sobre Mesut Ozil, tá, mano? O que vocês acham? E outra coisa, comenta a palavra aí, bombado, bota aí, bombado. Até porque a gente sabe que o Ozil hoje tá dessa forma aqui, né? Esse é o Ozil hoje, não se assustem, tá? Hoje o Ozil tá bombado. Comenta a palavra aí, bombado, no final do vídeo, aí nos comentários, pra mim saber que você chegou até o final, porque quem não chegou até o final vai ler os comentários e vai ficar, que tem um monte de gente escrevendo bombado, que merda é essa? Então, comenta aqui embaixo, bombado, só isso, tá bom? Tamo junto, um beijo, até a próxima e que saudade de assistir Mesut Ozil jogar.